Por séculos, grandes impérios foram definidos não só por batalhas vencidas, mas pelas rotas que dominavam. A Rota da Seda e as vastas redes marítimas do Oceano Índico moldaram economias e destinos, determinando quais civilizações prosperaram e quais desapareceram da história. Hoje, essa antiga disputa retornou em uma forma moderna, com a influência global sendo novamente disputada através das artérias comerciais mais estratégicas do mundo. Por mais de uma década, a iniciativa Cinturão e Rota da China dominou esse espaço, investindo mais de US$ 1 trilhão em portos, ferrovias e redes de energia através dos continentes, tornando-a a tentativa mais ambiciosa de remodelar a conectividade global nos tempos modernos. Mas um rival formidável está surgindo. Em 2023, um anúncio surpresa no G20 revelou um novo corredor econômico ousado, prometendo comércio mais rápido, energia mais limpa e conectividade digital avançada para desafiar diretamente a influência crescente da China. Será que essa pode se tornar a rota comercial mais transformadora do século XXI ou simplesmente o primeiro movimento em uma disputa geopolítica muito maior que agora se desenrola pelo mundo? Hoje, vamos mergulhar na ascensão do corredor econômico Índia, Oriente Médio, Europa, avaliado em US$ 100 bilhões. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e curtir este vídeo, pois essa é a melhor forma de apoiar este canal. No início dos anos 2020, a economia global havia se tornado cada vez mais dependente de um número limitado de rotas comerciais e redes de infraestrutura. A iniciativa do Cinturão e Rota da China, lançada em 2013, investiu centenas de bilhões em portos, ferrovias, rodovias e zonas industriais por toda a Ásia, África e Europa. Sua escala única a tornou a principal financiadora de infraestrutura em muitos países em desenvolvimento. Mas também gerou preocupações no Ocidente e na Ásia sobre endividamento, influência política e maior controle chinês de passagens marítimas estratégicas. A dependência de corredores liderados pela China virou vulnerabilidade geopolítica. Ao mesmo tempo, a Europa enfrentou choques severos nas cadeias de suprimentos. A pandemia de Covid-19 expôs fragilidades na logística global. O conflito entre Rússia e Ucrânia destacou a dependência de rotas limitadas de energia e comércio, e o bloqueio do Canal de Suez em 2021 mostrou como uma única interrupção pode facilmente paralisar o comércio global. A diversificação tornou-se essencial em bens, energia, tecnologia e dados. Enquanto isso, o Oriente Médio vivia grande transformação econômica. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos estavam diversificando rapidamente para logística, energia renovável, finanças e manufatura avançada. E ambas as nações buscavam laços mais profundos com a Índia e a Europa. A Índia, emergindo como um polo de manufatura, queria acesso mais rápido aos mercados ocidentais e menos dependência das cadeias de suprimentos centradas na China. Essas pressões convergentes criaram condições ideais para um novo corredor transcontinental estável e estrategicamente equilibrado. As bases para um novo corredor transcontinental começaram a ser lançadas discretamente em 2021 por meio de discussões diplomáticas entre a Índia, os Estados Unidos, a União Europeia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Durante esse período, o governo Biden lançou a Parceria para Infraestrutura e Investimento Global, uma resposta ocidental à iniciativa Cinturão e Rota da China, com o objetivo de oferecer financiamento transparente e sustentável para grandes projetos de infraestrutura em todo o mundo. A Índia aderiu cedo, buscando alinhar seu crescimento econômico a objetivos geopolíticos mais amplos. Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos buscavam novas rotas comerciais entre Ásia, Oriente Médio e Europa, colocando suas economias no centro do comércio global futuro. Esses esforços paralelos convergiram antes da cúpula do G20 de 2023 em Nova Delhi, onde autoridades negociaram a estrutura do projeto e o financiamento desse corredor proposto.
A iniciativa foi formalmente apresentada durante a cúpula como o Corredor Econômico Índia-Oriente Médio-Europa, ou IMEC, apoiado por grandes potências, incluindo Índia, Estados Unidos, União Europeia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Jordânia e Israel. No seu cerne, o IMEC foi projetado como um corredor marítimo e ferroviário com dois segmentos principais. O Corredor Leste, que liga os portos da costa oeste da Índia aos Emirados Árabes Unidos e à Arábia Saudita, e o Corredor Norte, que continua por ferrovia através da Arábia Saudita e Jordânia até Israel, antes de se conectar aos portos europeus pelo Mar Mediterrâneo. Integrando portos, ferrovias de alta capacidade, dutos de energia, cabos digitais e sistemas logísticos avançados, o IMEC funciona como um ecossistema econômico completo. Se concretizado, isso pode reduzir o tempo de trânsito entre a Índia e a Europa em até 40%, diminuir as emissões, remodelar os fluxos comerciais e estabelecer um corredor diversificado, impulsionado por uma coalizão, em vez de um único poder dominante. O IMEC não é um projeto único, mas uma rede de sistemas de infraestrutura interconectados que se estende por milhares de quilômetros, cada um projetado para permitir um comércio mais rápido, limpo e resiliente. O foco dessa visão é uma nova rede ferroviária de carga cruzando a Península Arábica. Essa ferrovia ligará os principais centros logísticos dos Emirados Árabes Unidos aos centros internos e costeiros da Arábia Saudita, seguindo depois para o norte pela Jordânia e Israel. Projetada para tráfego intenso de contêineres, ela visa substituir um trecho marítimo lento por uma ferrovia rápida e previsível, reduzindo muito o tempo de trânsito pelo Golfo. O desafio de engenharia envolve instalar trilhos, padronizar sistemas ferroviários, harmonizar procedimentos aduaneiros e integrar terminais aos principais portos em ambas as extremidades. Expansões portuárias são outro pilar fundamental. Os portos da costa oeste da Índia, como Mundra e Nhava Sheva, terão um papel fundamental no abastecimento do corredor. No lado do Golfo, o porto de Jebel Ali, em Dubai, e o porto Rei Abdulaziz, na Arábia Saudita, servirão como principais centros de recepção, enquanto o porto de Haifa, em Israel, será a conexão mediterrânea com a Europa. Esses portos dependerão de automação avançada, rastreamento digital de cargas e sistemas logísticos de alta eficiência para manter operações sem interrupções. A infraestrutura de energia traz uma dimensão transformadora. O IMEC inclui planos para um gasoduto de hidrogênio verde ligando o Golfo à Europa. O Oriente Médio, com vastos recursos solares e capacidade industrial, pretende se tornar um grande produtor de hidrogênio verde, enquanto a Europa busca combustível limpo para sua transição energética. Se concretizada, essa rede de gasodutos pode se tornar um dos corredores de energia limpa mais importantes do século XXI, exigindo engenharia avançada, alinhamento regulatório transfronteiriço e cooperação política de longo prazo. Um corredor digital acompanhará a rede física. Cabos de fibra óptica, conectando a Índia, o Oriente Médio e a Europa, vão fortalecer a soberania digital e garantir a segurança do fluxo de dados. Enquanto as interconexões elétricas propostas entre as redes do Oriente Médio e da Europa podem expandir a troca de energia renovável. Juntos, esses componentes criam um megaprojeto que une logística, segurança energética e sistemas digitais, construído não apenas para o comércio de hoje, mas para as demandas do futuro. Como o IMEC abrange vários projetos nacionais dentro de uma única estrutura e com grandes obras previstas até a década de 2030 e a integração total provavelmente se estendendo até a década de 2040, seu custo total é difícil de estimar. As estimativas iniciais situam a primeira fase entre 20 e 25 bilhões de dólares, enquanto expansões a longo prazo podem elevar o total para bem acima de 100 bilhões de dólares. O financiamento deve vir de orçamentos nacionais, fundos soberanos, investidores privados e instituições alinhadas ao PGEI.
O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e grandes investidores em infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos devem ter destaque, com a União Europeia apoiando melhorias ferroviárias, portuárias e digitais em seu lado do corredor. Economicamente, o IMEC traz grandes benefícios. Ao transferir parte da rota entre a Índia e a Europa para os trilhos, o tempo de trânsito pode cair de 35 a 40 dias para cerca de 22 dias. Uma grande vantagem para indústrias que dependem de ciclos de estoque apertados e de resposta rápida ao mercado. O setor de manufatura da Índia ganha acesso mais rápido às cadeias de suprimentos europeias, enquanto o Golfo fortalece sua posição como um polo global de logística e energia limpa. A Europa se beneficia de novos pontos de acesso que reduzem a dependência de pontos únicos de estrangulamento e de rotas centradas na China. O corredor também oferece vantagens ambientais. O transporte ferroviário produz menos emissões do que o transporte marítimo em distâncias comparáveis, e o componente de gasoduto de hidrogênio posiciona o IMEC como uma futura artéria de energia limpa. Com o tempo, o corredor pode estimular novos polos industriais, aumentar os volumes de comércio e gerar crescimento econômico em 3 continentes. O IMEC é considerado a iniciativa mais coordenada até agora para oferecer uma alternativa credível à iniciativa Cinturão e Rota da China. Enquanto a BRI é ampla e consolidada, o IMEC a desafia com um modelo essencialmente diferente. A BRI é centrada na China. A China financia, constrói no exterior e conquista influência estratégica de longo prazo ao controlar portos, ferrovias e cadeias de suprimentos. O IMEC é explicitamente multilateral, atuando como parceria de iguais, com financiamento transparente, governança compartilhada e benefícios diversificados, atraente para países receosos de depender muito da China. A preocupação da China vem tanto da concorrência quanto de sua origem. Após anos expandindo sua influência no Oriente Médio por meio de investimentos em portos e acordos energéticos, a China agora vê a Índia, o Golfo e a Europa formando um novo corredor leste-oeste que contorna completamente as rotas chinesas. Mesmo um leve deslocamento do comércio Índia-Europa para longe da infraestrutura ligada à BRI reduz a vantagem de conectividade da China. O IMEC também fortalece a posição geopolítica da Índia, colocando o país em um papel que antes era dominado pela China. Em última análise, o IMEC marca uma nova fase na disputa pela conectividade global, uma em que a China já não é mais a arquiteta incontestável da infraestrutura transcontinental. O IMEC enfrenta desafios que podem atrasar ou mudar seu desenvolvimento. O mais sério é a instabilidade geopolítica, já que segmentos-chave passam por regiões há muito afetadas por tensões, especialmente Israel e seus vizinhos. O conflito em Gaza, de 2023 a 2024, destacou como a volatilidade pode rapidamente ameaçar grandes planos de infraestrutura. A harmonização regulatória e técnica é outro grande obstáculo. Diversos países devem alinhar processos aduaneiros, inspeções e padrões ferroviários para evitar gargalos, enquanto a coordenação de oleodutos, redes digitais e operações ferroviárias transfronteiriças torna tudo mais complexo. O financiamento traz riscos extras. Apesar dos recursos dos estados do Golfo, Europa e Estados Unidos têm pressões orçamentárias e a Índia deve equilibrar gastos entre o IMEC e prioridades internas. Prazos longos permitem que futuros governos mudem o foco. A concorrência da China vai persistir, já que o país pode oferecer incentivos em resposta ou fortalecer rotas alternativas para diminuir o apelo do IMEC. Olhando para o futuro, o IMEC está em fase inicial, mas tem grande potencial. Se for implementado com sucesso, partes do corredor podem operar na próxima década, dando à Índia acesso mais rápido à Europa, elevando o Golfo à condição de centro logístico e energético e fortalecendo a resiliência da cadeia de suprimentos da Europa. Seu sucesso final depende da estabilidade regional e da cooperação contínua.